Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz de vê-los aqui. Pedir quem puder abrir a câmera, que eu gosto de olhar para os carinhas, né? E para quem está falando é tão gostoso poder ver a reação do outro, né? Então, pedir para quem puder. Dizer que estou muito feliz que o Thiago topou essa empreitada de falar com a gente, arranjou um tempinho na agenda dele. E vou começar pedindo para ele mesmo se apresentar, que eu acho que é muito mais interessante do que eu puxar um currículo e falar, né? Mas acho que a primeira pergunta, Thiago, é quem é o Thiago, né? Quem é essa pessoa que chega aqui, que muitos de nós, a gente acompanha lá nas redes sociais. Então, quem é essa pessoa? Conta pra gente. Obrigado, Lua. Obrigado, Thaís. Obrigado a todo mundo que faz essa comunidade aí do Futuro Possível, né? Massa ver esse jeito que vocês têm, assim, de construir as coisas e de conviver, né? Assim, tô feliz de estar aqui, bem feliz. Bom, eu sou Thiago Ávila, eu tenho 34 anos, eu sou socioambientalista. Há 15 anos eu descobri meu grande propósito de vida, que é ser uma das formiguinhas nesse projeto de transformação que eu tenho para mim, que é a nossa grande missão histórica de estar aqui, né, de construir uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas as demais, e que finalmente encontre um caminho de harmonia entre a humanidade e a natureza, reverta o desastre ambiental planetário e construir no lugar da sociedade uma sociedade do bem viver. Então, eu dedico a isso a maior parte da minha energia de vida, assim. Eu também eu sou uma pessoa casada, eu tenho uma companheira chamada Sabrina, muita gente aqui conhece. Várias pessoas aqui, aliás, eu fico muito feliz de encontrar tanta gente massa aqui que já encontrei em outros lugares, a própria Poliana também. Outras pessoas são formiguinhas, como eu, em outros projetos, né, também. Estamos tocando e construindo coisas, muito massa. E eu também sou responsável legal pela minha mãe, né? Eu não tenho filhos nem filhas, mas eu sou responsável legal pela minha mãe, que há 14 anos teve 3 AVCs, e aí ela faz reabilitação. Até hoje eu me mudei e vivo com ela, né? Assim, a gente, isso moldou muito da minha vida também, né? E eu vivo no Distrito Federal. E aqui a gente faz projeto de regeneração na cidade, no campo, na defesa do cerrado e buscando construir outros lugares também. Então, a Sociedade do Bem Viver, ela se organiza em vários lugares do país, tem articulações internacionais também, e a gente sempre nessa ideia, assim, construir formas de auto-organização na cidade para construção do poder popular, construir formas de uma grande transição agroecológica no campo para derrotar o agronegócio e regenerar os biomas e resistir na floresta, porque é ali onde está realmente o nosso destino está sendo decidido mesmo na disputa ali da Amazônia e de todos os outros lugares. Então, é sempre essa lógica, juntar a cidade, campo, floresta, numa grande aliança em torno dessa lógica do bem viver, que é massa que a gente possa falar sobre isso hoje. Que legal. Mas me conta uma coisa, é, quando foi assim o teu encontro com o Bem Viver, né? Quando é que tu conhece, de fato tem contato? E o que que isso acendeu no teu coração? Assim, o que que te mais chama a atenção? O que foi que te, sabe, fez brilhar? Ou como eu tenho uma amiga que chama Asa Ingere, e ela fala assim, o que que acende o teu sol, né? O que que nessa história do Bem Viver acende o teu sol? Sim, massa demais, Lua. O debate do bem viver, a forma que ele tocou a minha vida, a minha história, né? Foi uma coisa como boa parte das melhores histórias, é uma coisa acidental, né? Eu estava encantado com a ideia da América Latina, né? Há 15 anos atrás, eu estava realmente muito feliz assim de estar conhecendo essa história do nosso continente, né? Uma história rebelde, uma história bem diferente do que a história da classe dominante coloca para a gente, né? E eu estava muito feliz de estar conhecendo isso. Eu estava encantado com a história da própria Revolução Cubana, das lutas de independência, das várias revoltas que aconteceram no Brasil e em outros lugares. Então, queria muito conhecer. Isso me levou para uma jornada de ir para Bolívia e para o Peru. E em janeiro de 2016, eu estava começando a conhecer as coisas, né? Não tinha nem um ano que eu tinha sequer tido vontade de conhecer essas coisas, porque não estava nem no meu horizonte, não tinha a menor dimensão que existia esse outro lado da história, né? Existia todo um mundo além do que eu via na minha simples realidade de homem branco, hétero, cis, de classe média, no universitário, naquele momento ali. E aí, eu felizmente, naquele momento, em 2006, em janeiro de 2006, eu estava indo para o Peru e passei pela Bolívia.
E quando eu passei lá, por coincidência, pura coincidência, não sabia o que estava acontecendo, eu cheguei em La Paz e a cidade estava toda em festa, assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu estava lá, por coincidência, na posse do primeiro presidente indígena em 500 anos de colonização. E era a primeira posse do Evo Morales. E eu falei, cara, vou ouvir o que ele tem a dizer, assim. Isso daí era uma coisa muito significativa, né? Depois eu vou entender o tamanho da proporção daquilo. E foi lá que ele falou pela primeira vez sobre bem viver. E aí eu falei, cara, isso faz todo sentido, assim. Como é que eu ainda fico preso nessa lógica do desenvolvimento, do crescimento econômico infinito? Como é que eu não me abri ainda? Eu compreendi a dimensão da América Latina, mas e das lutas e do que estava se batalhando naquele momento, né, contra o sistema super cruel, mas eu não tinha pensado muito sobre o que a gente ia colocar no lugar. E aí, quando vê essa formulação do bem viver e todos os debates que o MAS, né, que é o Movimento ao Socialismo, faz, desde da eleição do Evo Morales e todo o processo da construção dessa onda progressista na América Latina, eu consegui encontrar um horizonte, assim. E eu falei, não, é por aí. E aí eu entendi que minha caminhada era ser uma formiguinha dessa grande marcha histórica aí, do sul global. E aí foi assim que o Bem Viver veio como o que me deu a luz, na verdade. Ai, então conta pra gente, assim, para as pessoas que estão aqui que nunca tiveram contato com essa ideia em profundidade, né? Mas que sentem também esse calorzinho no coração quando ouvem, né, sobre que proposta é essa na qual a gente se reconecta com o planeta, que proposta é essa na qual a gente sai dessa lógica desenvolvimentista, né, essa lógica da exploração. É, o que é o bem viver, assim, em que contexto ele nasce? Conta pra gente. Muito Só uma bom, coisa Lu. antes, eu queria falar para o grupo e conforme vocês forem tendo perguntas e questões, não deixa passar, vai mandando no chat, que depois o Ti vai responder as perguntas de todo mundo. Massa demais. Bom, pessoal, a forma que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de bem viver que ela é desconectada do que é a construção histórica desse modo de vida e que as pessoas às vezes academicamente tratam só meramente como um conceito, no mercado comercial tratam como meramente um símbolo ali para apropriação, inclusive comercial do termo. E no fim, toda vez que falo de bem viver, eu estou me nutrindo do lugar de onde surgiu essa forma de pensar o mundo conectado à cosmovisão dos povos indígenas latino-americanos mesmo, assim, muito caracterizadamente dos povos andinos mesmo, dos povos indígenas andinos. O povo Quechua, ele fala ancestralmente sobre essa lógica do Suma Calçai, onde o Suma que é o ideal, o belo, o bom, é a realização, e o Calçai é a vida, o equilíbrio da vida. Então, o Summa Calçai era a vida em equilíbrio, né? A vida boa, a vida bela, né? Ao mesmo tempo, o povo Quechua no Equador, né? Não só no Equador, mas o povo Aymara também na Bolívia, que foi onde eu conheci o BMV pela primeira vez, também falava sobre isso, mas falava com outro nome. Não era Summa Calçai, era Summa Camanha. A essência é a mesma. O Summa é a plenitude, é o sublime, e o Camanha é sempre isso, né? É a vida, é a forma de viver. Então, vários povos foram refletindo, os povos originários dessa terra aqui, antes da invasão europeia, vinham refletindo sobre essa lógica, assim, o que nos leva a uma vida boa e uma vida bela. Os povos Guarani também, por exemplo, tem pessoas aqui que estão em estados em que os povos Guarani habitavam ancestralmente e vários que hoje ainda habitam. Os povos Guarani estão aqui no Brasil e em outros 5 países. E o povo Guarani sempre teve isso, né, do Tecoporã. Tecoporã é a mesma coisa. É a vida boa, a vida bela. Tecoporã é o bom, o belo. E o povo Guarani já fazia uma formulação bem interessante de que o Tecoporã, a gente só alcança ele a partir do Yanderecó, que é o nosso modo de vida, nosso modo de vida em comunidade, os nossos bons conviveres. E, no fim, essa é a melhor forma de resumir a lógica do bem viver. A gente está falando de bons conviveres que, a partir de relações de cooperação, de abundância verdadeira, a partir de relação de complementariedade, levam a gente a encontrar o nosso lugar. Mas não o nosso lugar meramente no mercado de trabalho. A gente está falando do nosso lugar no mundo, assim. O que a gente está fazendo no mundo? Isso é um desafio que os povos indígenas deixam para a gente, que é agoniante em determinado momento, mas depois se torna libertador. Assim. O que a gente está fazendo aqui? Né? O que a gente está vivo nesse momento histórico, 2020, uma pandemia global? Qual que é o nosso papel?
Vários povos sempre traçaram isso, assim, de que as pessoas nascem duas vezes. Elas nascem a primeira vez biologicamente, quando acidentalmente estão aqui dentro, convivendo nesse momento histórico com a gente, mas elas nascem de novo quando elas encontram o seu lugar no povo, seu lugar no seu povo. Então a pessoa compreende o seu lugar no mundo, seu lugar dentro da sua comunidade, sobre lógicas de cooperação, de abundância, indo longe daquela lógica do individualismo mesmo, né? Uma construção comunitária com bons conviveres e um salto que também é fundamental dessa formulação e por isso torna ela algo necessário para o dia de hoje, é o nosso lugar na relação com a natureza, como parte da natureza. Não a gente pensando a humanidade acima da natureza numa lógica antropocêntrica, muito menos a gente pensando o sistema econômico acima da natureza, que isso não faz nenhum sentido. Tudo que a gente vive, tudo que a gente construiu, tudo que a gente é parte da natureza. Nós, os animais não humanos, que também são vítimas terríveis desse modelo de desenvolvimento, desse sistema produtivo, principalmente do agronegócio, e todo o conjunto da natureza que está, nesse momento, sob profunda ameaça por conta do sistema mais cruel, mais perigoso, mais destrutivo que a humanidade já inventou, que é o capitalismo. Então, quando a gente está falando de bem viver, a gente está falando desses bons conviveres, e não são nem só os povos indígenas latino-americanos que formularam sobre isso. Em outros lugares da América Latina mesmo se formulava, os Kuna no Panamá se formulavam sobre isso, os povos indígenas de Chiapas, e até hoje, com o movimento zapatista em Chiapas, no México, também formula sobre isso. Mas a gente via muito no Ubuntu, na África, a gente via na formulação do Svadesthi, na Índia também, aquela lógica da autossuficiência a partir da própria comunidade, da comunidade se encontrando os caminhos e se bastando naquelas relações, né? O bem viver coloca a gente para pensar bons conviveres no geral, e não é para ser uma coisa excludente, mas sim uma lógica de um mundo onde caibam vários mundos, e onde a gente não só não nega a identidade e a riqueza das diferenças, mas ao contrário de negar elas, enfrentar as diferenças, a gente florescer nas diferenças. Os povos indígenas consideram que a cultura viva deles... Tá tudo bem? Bem viver. Travou? Ah, não, acho que eu confundi aqui. Bom, aí o que acontece? Os povos indígenas, então, sempre falavam dessa lógica mesmo, de que a gente precisa florescer na diversidade cultural que a gente tem, né? E não usar ela numa forma colonizadora, numa forma impositiva. Então, esse é um desafio que fica colocado para a gente. E quando a gente fala de bem viver, a gente não pode pensar o bem viver meramente, isso não é pouco, mas meramente na formulação ancestral e na forma de viver ancestral, mas aplicada aos dias de hoje. Como que o bem viver consegue lidar com questões existenciais que a gente vive nesse momento, né? E isso obriga a gente a pensar, inclusive, que mundo é esse. Nós vivemos num mundo, foi o que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Mas é importante a gente ressaltar isso. A gente vive num mundo que hoje vive sob a hegemonia de um sistema econômico que explora, que oprime e que destrói a natureza. E esses três fatores, eles são determinantes para a forma como as coisas são. Nada do que a gente vive hoje é por acaso, isso é fruto de uma construção histórica ao longo de séculos e até de milênios, a depender da questão em que a gente está analisando, que colocam a nossa forma de viver, a nossa forma de produzir, a nossa forma de reproduzir a vida na nossa comunidade do jeito que ela é. E quando a gente fala da exploração, a gente está falando de um sistema que não só não tem a exploração como um efeito colateral negativo, mas se ancora na exploração das pessoas. O sistema capitalista se pauta, na sua essência, pela exploração da mais-valia do povo trabalhador, por não deixar que a pessoa trabalhadora, a partir de um direito evocado de propriedade dos meios de produção, colha os frutos do seu próprio suor, do seu próprio trabalho. Vou falar antes da pandemia, tá? E isso são dados da Oxfam. A Oxfam não é nenhuma organização de esquerda, nem nada, né? A Oxfam é uma organização que emite relatórios de mapa de desigualdade no mundo. Antes da pandemia, a Oxfam apontava dados que eram muito preocupantes. Olha, no relatório referente a 2019, o 1% mais rico tinha mais renda e riqueza do que 6,9 bilhões de pessoas. Ou seja, quase todo o resto. Quase todo o resto da humanidade junta não tem mais renda e riqueza do que 1% mais rico. No Brasil, 5 super ricos têm mais renda e riqueza do que metade do nosso povo. E no mundo inteiro são 42 super ricos, que não precisa nem ir para uma lista um pouquinho maior ali da alta burguesia. Só os 42 mais ricos, eles têm mais renda e riqueza que metade da humanidade. Então, a gente está falando de um sistema profundamente desigual, onde 140 mil pessoas morrem todos os dias de fome. Eu vou falar isso porque é pesado falar isso, mas isso é parte da nossa realidade. Como é pesado
mas é parte da beleza da sociedade que a gente quer construir, resolver esses problemas que existem, que estão no nosso dia a dia, a gente pode não enxergar porque não está na nossa realidade imediata, por algum privilégio a gente não convive com isso, mas ele existe. E existe e atinge pessoas como nós, que têm sonhos, que têm amores, que têm sua forma de viver ali, que queriam viver em paz, né? Então, a gente precisa pensar nisso e trazer para a nossa realidade, assim mesmo. A exploração está presente na vida de todo mundo que vive do seu trabalho, porque a lógica das cidades é uma cidade voltada para o capital, é voltada para o lucro, não é voltada para as pessoas. Então, a gente vai vendo a cidade cada vez mais privatizada, as pessoas tendo a sua vida mercantilizada cada dia mais e, ao mesmo tempo, o seu salário não acompanhando, e o desemprego, e a segregação socioespacial, e a especulação imobiliária tornando o aluguel cada dia mais caro, e a pessoa indo morar cada vez mais nas periferias cada dia mais insustentáveis, com menos equipamentos públicos, com menos condições, e o trabalho cada dia mais explorado. Hoje, numa fábrica da Johnson & Johnson, na região industrial de São José dos Campos, eu estou falando de lá, mas poderia falar da realidade de praticamente qualquer grande indústria no Brasil. Na Johnson & Johnson, uma trabalhadora de chão de fábrica produz o salário dela em 12 segundos. E depois disso, todos os segundos que faltam ali para completar 1 minuto, e todos os minutos que faltam para completar 1 hora, e todas as horas que faltam para completar o dia, e todos os dias que faltam para completar uma semana, e todas as semanas que faltam para completar aquele mês, ela seguiu trabalhando. Só que aquele trabalho não foi pago. Ele é um trabalho não pago, a exploração da mais-valia dela para enriquecer uma corporação multimilionária, que é a Johnson & Johnson, parte de grandes conglomerados industriais e financeiros que estão nessa lógica da exploração. E aí, falar de uma trabalhadora de chão de fábrica é importante porque a gente precisa lembrar também que essa sociedade, além de explorar, ela oprime, baseada em critérios de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, vários outros critérios. Estranho falar isso enquanto homem, mas vou falar porque é necessário, porque é um fato concreto da realidade, mas nessa sociedade, no Brasil de hoje, uma média de pelo menos 20% de salário a menos que mulheres recebem para executar a mesma função no nosso país. Além disso, pessoas negras recebem menos do que pessoas brancas e pessoas LGBTs recebem menos que pessoas hetero-cis. E além disso, pessoas que são povos em movimento, em deslocamento por vários motivos de guerra, de fome, de devastação, de colonização, de uma série de outras coisas, são tratados com profunda xenofobia na sua movimentação pelo mundo. A gente vê isso com pessoas do Nordeste, no Sudeste do Brasil e no Sul. A gente vê isso com pessoas de outros países, do Sul global, no Norte global. E a gente vê países de maior precarização no Sul global com países de menor precarização. A gente só vê a situação que em alguns lugares do Brasil são tratados pessoas haitianas, pessoas venezuelanas. Em outro momento eram pessoas colombianas também. Então a gente vive num mundo que esses critérios de opressão também são determinantes. Não só para a exploração do trabalho ser maior, porque é maior, mas também para a negação de direitos no geral, inclusive sofrendo violência física, correndo risco de feminicídio, de crimes de ódio, sobre as várias outras formas de se organizar na sociedade, seja o seu gênero, a sua raça e todas as demais coisas. E a gente considerar que é uma sociedade que explora e que oprime é uma necessidade, porque se a gente acaba com a exploração do capitalismo, isso é necessário, mas não acabar com as opressões, essa sociedade emancipada vai ser só para homens brancos hetero-cis. Isso não basta, porque essas pessoas sequer são a maioria da nossa sociedade. Então, a gente precisa pensar algo que contemple todo mundo. E aí, pensar uma sociedade livre da exploração e livre de todas as opressões já foi uma tarefa histórica de várias gerações antes da nossa. Várias gerações na história das revoluções queriam construir uma sociedade assim, com maior ou menor sucesso, ou com maior ou menor compreensão dessa totalidade, né, de gênero, de raça, de classe, de todas essas coisas como parte da mesma totalidade, né? E que várias pessoas utilizam o termo interseccional. Mas poucas gerações e poucas frentes ali na história das revoluções compreendiam um terceiro desafio histórico, que é uma sociedade que explora, que oprime e que destrói a natureza. E que isso é parte do nosso projeto de transformação e precisa ser, porque não tem como a gente construir uma sociedade mais justa numa terra arrasada. A ação humana, sob a hegemonia do sistema capitalista, e com equívocos históricos, inclusive de outras construções, levou a Terra do período pré-industrial para cá a mudanças tão severas no seu modo de funcionamento, nos seus ciclos biogeoquímicos dentro do planeta, que para muita gente já é considerado uma mudança de era geológica. É um consenso na comunidade científica, uma ampla maioria, né? Tem dissensos, mas é uma ampla maioria que a gente está vivendo uma nova era geológica, que a gente já chama de antropoceno, ou pessoas chamam de capitaloceno também, onde
Antropo no sentido de que é culpa da ação humana, mas não é a ação humana das pessoas mais pobres, por exemplo, é a ação humana a partir de um sistema econômico que empurra as pessoas nesse rumo. E aí, isso leva a gente, pessoal, para questões tão drásticas que, por exemplo, quando a gente está falando de limites planetários, o planeta, existe um mapeamento, né, desde 2007, de 9 grandes limites planetários, questões que se relacionam com a natureza que a gente não pode ultrapassar, porque isso pode viabilizar a vida na Terra. O principal deles é o aquecimento global, que a gente conhece bastante, é importante a gente falar, mas é o que as pessoas mais conhecem. Mas sequer o aquecimento global está sozinho. A gente não pode ultrapassar 1,5 graus na elevação de temperatura na Terra por vários motivos, e o Acordo de Paris, né, assinado entre os vários países, ele falava sobre isso, sobre reduzir as emissões de gases de efeito estufa pela metade até o ano de 2030, para que no ano de 2050 a temperatura do planeta a gente já consiga neutralizar as emissões, ou seja, capturar mais carbono do que a gente emite, e a temperatura do planeta não suba mais do que 1,5 graus. Porque quando ela sobe mais do que 1,5 graus, a gente está falando de que do período pré-industrial para cá, a temperatura do planeta média subiu 1 grau já. Então a gente só teria mais meio grau. E subir só meio grau e não mais do que isso, não 2, não 3 graus, faz muita diferença. Por exemplo, na estimativa de hoje, se a gente sobe 1,5 graus, se a gente sobe mais meio grau, 75% dos corais no mundo vão morrer. Isso já é um processo e é uma realidade que a gente precisa lidar com ela. Mas se a gente sobe 2 graus, 100% dos corais vão morrer. Se a gente sobe 2 graus, a elevação do nível dos oceanos é tão maior que a gente está falando de milhões, potencialmente bilhões de pessoas a mais perdendo suas casas. Se a gente falar de um país, por exemplo, como o Bangladesh. Bangladesh tem 160 milhões de pessoas, de habitantes, e 100 milhões dessas pessoas, se o nível dos oceanos subir 1 único metro, elas já ficam sem casa. E só 60 milhões de pessoas em Bangladesh teriam casa, não precisariam se deslocar pela elevação do nível dos oceanos. Todos os anos, milhares e, dependendo do ano, milhões de pessoas são deslocadas ali em Bangladesh, na margem do rio Ganges, para morar na periferia de Dhaka, na capital de Bangladesh, porque já as inundações já são tão frequentes que já não permite mais ali, já não é mais um lugar habitável. E aí as pessoas vão morar na periferia de Dhaka e aí estão sujeitas a opressões por gênero, raça, sexualidade, nacionalidade, e estão sujeitas a maior exploração. Porque quem ficou feliz com esse deslocamento climático, né? Essas pessoas buscando refúgio ambiental e climático na periferia da grande cidade? A grande indústria ali da moda, a grande indústria têxtil, as grandes fábricas ali do fast fashion em Bangladesh, que abaixou o nível de salário porque tinha um exército industrial de reserva ali, precisando de emprego e precisando de condições de vida. Então, dá para a gente perceber que as coisas estão todas conectadas. A exploração, as opressões e a destruição do planeta. Falei tudo isso para a gente pensar que, nesse mundo que a gente está hoje, falar do bem viver é a gente falar de uma coisa realmente revolucionária mesmo. Porque quando a gente fala do bem viver, a gente está falando de uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta. E a construção do bem viver, hoje em dia, ela é muito conectada a isso. Porque tanto é a construção indígena, como ela também foi parte da síntese dessa grande onda progressista que a gente viu na América Latina, que era cheia de contradições e cheia de problemas, mas que foi muito importante. E ela começa justamente com isso, com a eleição na Bolívia, em 2006, do Evo Morales, e com a eleição do Rafael Correa no Equador. O Rafael Correa, quando ele foi eleito, ele começou logo em seguida, foi eleito por uma plataforma chamada Revolução Cidadã. E ali também é um país de imensa maioria indígena, né, o Equador. E logo depois que ele foi eleito, ele viu que a forma de funcionamento daquele país, num processo colonial e que coloca no sul global, sempre essa vocação de primário exportador, né? A gente entrega tudo nosso, as nossas veias estão abertas para o centro do capitalismo crescer. Então, é a prata de Potosí na Bolívia que financia a Revolução Industrial, junto com o ouro de Ouro Preto aqui de Vila Rica, né, anteriormente, junto com o ouro de Veracruz no México, enfim, são nossas riquezas, e o nosso café, e o nosso pau-brasil, e o nosso petróleo, a nossa borracha. Cada vez é um ciclo e sempre é a mesma lógica. A gente é primário exportador. E quando o Rafael Correa venceu as eleições no Equador, ele falou, para a gente mudar essa realidade, a gente precisa mudar as instituições. Ele fez uma mudança de uma Assembleia Constituinte. E nessa Assembleia Constituinte ele chamou os povos para construir, os povos que elegeram ele, inclusive. E aí, em 2007, começa o diálogo numa Assembleia Constituinte em que os povos indígenas começam a fazer uma demanda muito específica. Querem que o bem viver seja parte fundante daquele país e parte da Constituição.
E aí começa um diálogo no qual o Alberto Acosta, né, que escreveu um livro muito, muito famoso do Bem Viver, que é publicado pela editora Elefante aqui no Brasil, ele preside os trabalhos dessa Assembleia Constituinte, ele coordena esses trabalhos. E esses trabalhos com os povos indígenas, eles vão tão bem que aprova, em 2008, na Constituição equatoriana, o bem viver como parte da Constituição. Além disso, aprova os direitos da natureza como parte da Constituição, aprova também a lógica de estados plurinacionais. Ele passa a reconhecer que dentro do mesmo país existem vários povos, e esses povos devem ter autonomia no seu território. Então é uma coisa muito bonita. E na Bolívia é semelhante assim. Na Bolívia em 2009 também tem uma mudança na Constituição, e aí a gente vê o mesmo processo. A gente vê aprovar o bem viver na Constituição, estados plurinacionais para os povos indígenas de lá, e além disso a gente vê os direitos da natureza sendo considerados, os direitos da mãe terra. Então a gente, quando a gente vê essa lógica, a gente começa a entender por que o bem viver está conectado a uma mudança, né? Porque a gente está falando de fortalecer as comunidades, né? E não fortalecer a lógica de mercado. Agora, a construção do bem viver, mesmo nesse processo latino-americano, foi muito contraditória, porque o capitalismo ele é implacável nessa lógica do sul global. Ele ataca profundamente. Ele ataca, ele boicota, ele faz sanção, ele promove golpes. A Bolívia viveu um golpe, agora está fazendo 10 meses já. Um golpe terrível, horrível, com milícias, o exército nem precisou se mexer, ficou só olhando, assistindo, com intervenção direta dos Estados Unidos, com intervenção direta do governo brasileiro, inclusive. E agora a Bolívia sofre uma devastação generalizada e adiando as eleições, porque todas as vezes que começa um processo eleitoral e anuncia as eleições, está anunciado para o mês que vem, inclusive, mas o partido do Evo Morales lidera todas as pesquisas, porque as pessoas não concordavam com aquele golpe. Aquele golpe foi totalmente organizado pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pela Colômbia. Então, no fim, a gente vai vendo que mesmo esses processos foram tão atacados, que além de ter dificuldade de se manter, eles em vários momentos tomaram atalhos. Então, mesmo o governo do Rafael Correa e do Evo Morales muitas vezes pecou, cedeu essa lógica desenvolvimentista, não conseguiu abrir mão dessa vocação primária exportadora, né? desse aprisionamento de ser primário exportador. Então, o Equador com o próprio petróleo, a Bolívia com cobre, com gás natural, com toda essa lógica mesmo, né, de ceder a matéria-prima barato para o centro do capitalismo, importar bens manufaturados e seguir sobre profunda lógica de capitalismo dependente, né? E aí isso foi trazendo para o bem viver diferentes vertentes mesmo, né? Se vocês veem o livro do Alberto Acosta, é um processo interessante que mesmo no livro ele faz uma crítica da própria condução lá no Equador e ele rompe com o governo do Rafael Correa, inclusive disputa a eleição presidencial em 2013, disputa com o Rafael Correa a eleição presidencial e evidentemente não ganhou, mas foi um processo bonito, interessante, né? Na Bolívia não, na Bolívia os povos seguiram fazendo apoio crítico e depois quando ficou uma situação muito ruim foram separando do governo Evo Morales, mas depois estavam todos juntos tentando impedir esse golpe que aconteceu e ele aconteceu do mesmo jeito. Mas isso colocou essa lógica de que o bem viver ele precisa ser construído a partir dos povos, ele precisa derrotar a lógica do desenvolvimento, porque essa lógica do desenvolvimento é uma mentira colonial e que as pessoas internalizaram, de que se a gente seguir cumprindo o papel que o centro do capitalismo demandou de nós, em algum momento a gente vai conseguir pegar aquelas migalhas para ter benefícios sociais. E isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, nenhum lugar do mundo conseguiu fazer isso, e justamente porque não é formatado para conseguir. Então, os únicos momentos em que países conseguiram ter sua soberania, conseguiram pensar um outro caminho diferente dessa vocação aí de servir como satélite do centro do capitalismo foi nos momentos das revoluções, nos momentos das construções dos povos, os povos assumindo o protagonismo, né? E rejeitando essa lógica colonial. Então, coloca para a gente esse desafio. Bem viver hoje, tem pessoas que falam de bem viver nessa lógica, na lógica da construção indígena, e tem pessoas que ficaram tão traumatizadas com essa construção dos governos latino-americanos que não estavam sozinhos, né? Naquela época a gente tinha a Bolívia e Evo Morales, a gente tinha o Rafael Correa no Equador, a gente tinha o Hugo Chávez na Venezuela, a gente tinha Fidel em Cuba, a gente tinha o Lula no Brasil, a gente tinha o Néstor Kirchner na Argentina, a gente tinha Bachelet no Chile, a gente tinha o Daniel Ortega na Nicarágua, a gente tinha o Maurício Funes em El Salvador. Era uma onda progressista tão intensa que enterrou o plano de livre comércio com os Estados Unidos, que eles tinham a ALCA, várias outras coisas. Foi importante aquele processo, só que teve muitos limites. E um dos países que mais teve limites foi o Brasil, que sempre pensou a lógica, avanços sociais importantes, sem dúvida nenhuma, que a gente tem que reconhecer, mas que sempre foi aliado a essa lógica de conciliação. Os bancos nunca lucraram tanto quanto no meu governo. Quantas vezes a gente não ouviu essa frase?
Quantas vezes a gente não viu o agronegócio nunca ter tido tanto subsídio, tanto incentivo quanto durante o ciclo petista, né? Que eu tenho muita admiração por várias coisas do ciclo petista, mas tem críticas que devem ser feitas. Essa crítica lógica desenvolvimentista é muito importante. A lógica do agronegócio, a lógica dos mega eventos da Copa da FIFA e de outros, a lógica dos mega projetos, tipo Belo Monte, tipo vários outros grandes projetos. Isso tem que ser colocado, porque se a gente não aprende com essas experiências do passado, absorve os acertos, né, internaliza os acertos, mantém eles, mas resolve também os pontos que precisam ser melhorados, a gente não avança, está condenado a viver a mesma coisa de novo e ser derrubado depois com pouca resistência popular, justamente por esse processo de ir cedendo cada vez mais e abrindo mão dos sonhos cada vez mais, abrindo mão de uma perspectiva de realmente uma ruptura, sabe? Então, a gente pensar essa lógica do bem viver, existem hoje basicamente 3 correntes. Uma corrente que pensa o bem viver na lógica indígena e que é profundamente traumatizada com a construção e a forma como foi construída na América Latina, portanto acaba tendo até um pouco de rejeição a outras formas de construção. Tem a corrente que veio dessa lógica constitucionalista, né? A gente fala do constitucionalismo latino-americano, esse processo da Equador e da Bolívia, depois também da Venezuela, mas essa lógica de trazer o bem viver para a Constituição como parte da lógica da formulação latino-americana do socialismo do século XXI, né, que é uma formulação importante, mas que ficou com muitos debates por fazer, que é a partir da morte do Hugo Chávez. E, além disso, tem uma terceira linha assim, né, do bem viver, que é uma linha que pensa a síntese entre essas duas coisas, onde se nutre da formulação indígena, reconhece esse poder da ancestralidade, que é de onde vem mesmo, mas que começa a tentar fazer sínteses para que o bem viver não abra mão de ser antissistêmico, e não abra mão de ter uma receita de totalidade para todo mundo, mesmo em contextos urbanos, mesmo em outros lugares, mas que compreende que nessa caminhada, até hoje, quem tem a melhor receita de futuro e não de passado são os povos indígenas. As pessoas olham para os povos indígenas muitas vezes com todo o estereótipo e a lógica colonizadora, que nega a cultura, que nega a sua cosmovisão, que impede de expressarem sua forma de vida ali nos seus territórios, em todos os outros lugares, e pensam que aquilo ali é uma coisa do passado, mas entre todos os povos, se a gente for analisar equilíbrio na relação com a natureza, equilíbrio nas relações comunitárias e sentido de vida individual, os povos indígenas são quem estão mais avançados e quem tem a melhor receita de futuro. E aí, se a gente agrega isso a todos os avanços tecnológicos que a gente tem, a todas as sínteses dos outros povos também, todas as sínteses dos povos quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, povos de fundo de pasto, quebradeiras de coco, catadores de mangaba, todos os povos tradicionais que a gente tem no Brasil, que são quase 70, e com todos os outros povos, as pessoas da cidade, das periferias das grandes cidades, as pessoas do campo também, o povo camponês, a gente consegue ter uma síntese dos povos. Eu acredito muito mesmo nisso, sabe? Assim, eu queria concluir esse primeiro começo de conversa com isso, assim. Todas as minhas maiores energias de vida e de todas as formiguinhas que constroem com a gente os projetos do Bem Viver, mutirões do Bem Viver em tudo quanto é lugar, tudo quanto é território, comunidades agroecológicas no Bem Viver para derrotar o agronegócio, territórios coletivos na cidade para serviço social auto-organizado para construir o poder popular, todas essas apostas são dentro desse mesmo horizonte. Para a gente construir uma sociedade, e é dentro dessa mesma hipótese estratégica, para a gente construir uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta, nós precisamos fazer uma revolução. E essa revolução, ela precisa se nutrir da história das revoluções, mas corrigir todos os erros que ela cometeu, principalmente na relação com a natureza e nas relações de opressões. E essa nova revolução, ela precisa mudar radicalmente a nossa forma de viver, a nossa forma de produzir e a nossa forma de reproduzir a vida aqui. E depois que a gente consiga fazer essa revolução, a gente tem condições de construir essa sociedade do bem viver. Só que na situação do Brasil requer a gente construir uma nova maioria social, resistir onde a gente precisa resistir, porque nesse momento existe um trator com rolo compressor acoplado na frente, tacando fogo atrás com o pneu amarrado, como a gente viu no Pantanal, e tentando passar em cima da gente. Então a gente precisa resistir. Mas além de resistir, a gente precisa apontar para o caminho que a gente quer. Então, fazer a resistência nas cidades, principalmente a partir das periferias do serviço social auto-organizado e lógicas de construção do poder popular, fazer uma grande transição agroecológica no campo e juntar cidade, campo, floresta nessa grande aliança pelo bem viver. Todas as formiguinhas que estão com a gente acreditam que a gente fazendo esse trabalho de forma consistente, organizada, sem abrir mão dos nossos princípios e fazendo isso com toda essa vontade e esse entusiasmo que a gente faz. Quando eu falo de entusiasmo é no sentido que o Eduardo Galeano falava de ter os deuses dentro de si, né? Quando a gente faz isso com entusiasmo, se a gente fizer isso por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos,
a gente constrói a nossa nova maioria social, a gente enfrenta a maior ameaça existencial que a gente já viveu e a gente transforma o mundo. Então, é essa missão que eu me coloco como formiguinha servidora e é isso que eu venho falar, venho conversar com o maior prazer e evidentemente, convidar vocês para caminhar junto aí, lado a lado. Valeu. Ai, meu Deus! Chega a me dar um abraço. Que coisa mais linda, Tiago! E como é incrível te ver com esse entusiasmo. É uma coisa que contagia a gente, né? Do tipo, te ver falando e tendo espaço dentro de ti para todas essas questões que são tão difíceis que a gente está vivendo, não num aspecto de negação, mas num aspecto de observação crítica. E isso me inspira profundamente. Então, eu queria te agradecer e te dizer que tem um monte de pergunta no chat. Vamos ver o que tem, tá bem? Então, a primeira pergunta é da Ju Roio. E ela, enfim, eu acho que nesse final acabou que tu, né? Ju, se tu sentir que tem alguma coisa a complementar, mas a pergunta dela foi nesse sentido. Quais seriam os primeiros caminhos para uma sociedade do bem viver no Brasil? Exemplo clichê e prático. Se você fosse presidente do Brasil, quais seriam as suas primeiras medidas para caminharmos em direção ao bem viver? Legal. Eu posso responder essa logo? Pode. Beleza. Bom, Ju, se eu fosse presidente do Brasil, a primeira coisa que eu faria era abolir esse cargo, porque eu acredito no poder popular. O povo manda, o governo obedece. Eu acredito em assembleias populares, conselhos populares e a gestão a partir dos próprios territórios, né? A gente tem uma caminhada nessa lógica ecossocialista de fazer uma revolução até que a gente chegue na sociedade do bem viver. Mas ela não pode ser uma caminhada eterna. E os exemplos da história das revoluções demonstram que em vários momentos faltou correlação de forças na disputa com o imperialismo, querendo esmagar aquele processo, e às vezes também faltou radicalidade e ousadia nos processos. Então, eu acredito mesmo numa democracia direta e eu acredito que a gente tem que avançar nisso o quanto antes. Então, nem em mandato individual eu acredito em mandatos coletivos. Todas as vezes que a gente fala de disputa eleitoral, por exemplo, eu falo mandatos coletivos onde realmente desconstrua a lógica do parlamentar, sejam várias pessoas ocupando o cargo de uma, embora uma empreste o CPF, que isso é necessário para a justiça eleitoral. Acredito também em mandatos coletivos que não pensem que, ao invés de uma, vão ser 5 pessoas mandando, mas pensem que assembleias populares nos territórios e a partir dos movimentos de luta, quem digam para onde aquele mandato vai, aquela construção vai. Ou seja, eu penso em construções sempre de fora para dentro da institucionalidade. A institucionalidade não é fim em si, não. Aquilo ali é instrumento até que ele não seja mais necessário. Então, a primeira coisa que eu faria se fosse presidente do Brasil era aproveitar essa onda de massas que fez alguém com uma ideia revolucionária vencer uma eleição presidencial e tocaria as outras tarefas revolucionárias que a gente tem, que são bem mais importantes que um mandato. Então, avançaria nessa construção do poder popular. Legal. A Gabriela Canguçu está perguntando: que balanço você faz das tentativas do Equador e Bolívia de implementarem o bem viver? O que pode se aproveitar para experiências futuras? Como ir além? Boa. Obrigado, Gabriela. Essa pergunta também é muito importante. O balanço que eu faço é semelhante ao que o Alberto Costa faz, assim, de que naquele momento as disputas com o imperialismo, mas também problemas na nossa relação com a institucionalidade, de às vezes querer acumular força política, mas ter receio de gastar aquela força política implementando medidas que são difíceis, né? São difíceis porque enfrenta a classe dominante, enfrenta aqueles 0,01% que estão no topo da pirâmide, enfrentam a matriz energética, enfrentam a lógica da balança comercial daquele país historicamente, né? Mas na avaliação do próprio Alberto Costa, eu tenho muito acordo com isso, é que faltou radicalidade também. E precisava ter mais radicalidade, não no sentido de... As pessoas às vezes associam a radicalidade à imposição, associam a radicalidade à inconsequência, mas ao contrário, radicalidade no sentido de na raiz do problema. A raiz do problema é o papel sistêmico que está delegado àquele país e que ele está aprisionado a ele. E a não ser que ele rompa com aquilo, ele não vai conseguir avançar numa lógica de abundância verdadeira, porque o bem viver também fala disso, ele fala também de felicidade, ele também fala de realização, sabe? E enquanto a gente não romper com as amarras que estão colocadas para nós, não é possível. Então, por isso que eu não acredito, hora nenhuma, em nenhuma reforma do sistema capitalista. Eu não acredito que dá para embelezar esse sistema que está podre. Eu não acredito que dá para a gente pensar um capitalismo humanizado, um capitalismo verde. Isso é contra a própria lógica desse sistema. É um sistema de acumulação. E aí, por isso que eu acredito que o problema do processo boliviano, do processo equatoriano, é que eles não foram um processo de ruptura.
E outros processos tentaram, inclusive, um pouco mais sobre uma outra perspectiva. No processo venezuelano não tinha perspectiva indígena tão forte, embora exista historicamente, né, a construção indígena dentro da Venezuela, mas não era essa tônica dominante daquela construção. Mas conseguiu promover processos de enfrentamento maiores, mas também não conseguiu deixar de ser o país exportador de petróleo. Não conseguiu ser aquele país que 97% das suas exportações eram a partir do petróleo. Embora avançou mais, e tanto avançou mais que foi muito mais atacada a Venezuela. Um país que avançou muito mais do que todos esses três foi Cuba. E Cuba vive um bloqueio econômico há décadas, né? E é estrangulada economicamente de todas as formas. E os Estados Unidos tentou invadir aquele país na invasão da Baía dos Porcos e trocentas tentativas de assassinato ali, por exemplo, das pessoas que eram do Comitê Central da Revolução Cubana. E isso faz com que mesmo Cuba, que hoje é o exemplo de país mais avançado no processo de construção socialista, traga profundas contradições, porque esse é o objetivo do imperialismo. Você estrangula um país a ponto que ele não consiga exercer aquele projeto de transformação, não consiga ser aquele farol para o mundo, né? Quando a Revolução Russa aconteceu, todos os países praticamente estavam na Primeira Guerra Mundial se juntaram para atacar a Revolução Russa, sabe? Entenderam que aquele inimigo ali era muito pior para a classe dominante do que as brigas imperialistas de divisão de território na Europa que eles tinham naquele momento. E aí começa um processo de boicote, de disputa, e além disso, os países europeus, para lidar com o crescimento das ideias revolucionárias a partir da União Soviética, mas também a partir dentro dos seus próprios países, o capitalismo é inteligente, ele entrega os anéis para não perder os dedos. Então eles começam uma lógica de estado de bem-estar social. E aí o capitalismo começa a entregar questões sociais, começa a pensar a saúde para aqueles povos do centro do capitalismo, né, evidentemente, mas começa a ter entregas, e aquilo ali não é por bondade, porque o capitalismo é bonzinho, é porque o capitalismo está disputando com um inimigo que é antagônico. E realmente falar de socialismo é antagônico com o capitalismo, mas falar de ecossocialismo é mais ainda. Ecossocialismo é profundamente radical, porque rompe, inclusive, com os erros da nossa construção histórica socialista também, que teve muitos erros na relação com a natureza, na lógica produtivista e várias outras coisas. Teve muitos erros em desvios burocráticos, em centralização, sendo que o que a gente quer, na verdade, é o poder popular. Então, eu acredito que os processos do Equador e da Bolívia foram processos que, por serem profundamente atacados, uma condição, uma correlação de força profundamente desfavorável, não tiveram a capacidade de avançar. Se não tivesse esse ambiente de ataque imperialista sobre o nosso continente, eu não sei dizer se teria radicalidade suficiente para dar os passos fundamentais, para abrir mão, inclusive, de privilégios e uma série de outras coisas que governos, partidos, inclusive, quando fazem uma revolução e quando tomam o poder, precisam fazer. A gente não chegou a vivenciar isso, né? Mas a gente sabe que nenhum processo no mundo da história das revoluções teve paz para construir o seu projeto de país, o seu projeto de mundo, né? O capitalismo teve quase 500 anos, desde o mercantilismo para ser essa tragédia que ele é hoje, que só é uma solução para o 0,01%, não é solução para o restante da humanidade, não é solução para os animais não humanos, é uma solução, na verdade, é um caminho de destruição e aniquilação da natureza e até da vida na Terra, como a gente conhece hoje, né? E a história do socialismo, ela tem muito menos tempo e ela foi marcada por um sistema hegemônico dominante na época que ele nasceu, que fez de tudo para esmagar essas experiências. E a gente ainda não teve uma experiência que chegou no nível que a gente gostaria, mas aquelas outras experiências são parte da nossa história e a gente precisa construir elas. Eu só acredito no ecossocialismo, não acredito mais no socialismo ortodoxo, não acredito mais numa construção que recusa a ideia de que houve uma lógica produtivista equivocada, que recusa a ideia de que houve desvios burocráticos. Tem muita falsificação histórica sobre o que foi a história do socialismo. O capitalismo é implacável em negar a história, como a história do socialismo, a história dos nossos povos indígenas, a história das revoltas populares no Brasil, a história da lógica das cidades. Enfim, para eles é tudo a história estéril, né? O Eduardo Galeano falava isso, né? Esse livro mudou minha vida 15 anos atrás, né? As Veias Abertas da América Latina, né? E o que eu mais gostei dele, o livro todo é incrível, mas no final do livro, eu nunca esqueci, cara, tem 15 anos, eu nunca esqueci que no pós-fácil, ele falava, depois do livro, ele falava assim: a América Latina é um ambiente condenado à pobreza por quem? É culpa dos deuses? É culpa da religião? É culpa do clima modorrento? É culpa do povo, de uma raça inferior, né, que dizem? Será que a tragédia que a gente vive não é fruto da história? E essa história não é feita por humanos? E, portanto, por humanos ela pode ser desfeita? Porque conta pra gente uma história como quem visita um museu. Uma história frágil, estéril. Só que essa coleção de múmias que ele mostra pra gente é uma fraude. A nossa história é viva, é de luta. Ela é pujante, sabe? Ela é potente.
E isso é muito importante a gente ter em mente, assim. A gente ainda não conseguiu chegar onde a gente quer, mas a gente precisa seguir construindo, porque pensar 200 anos da construção socialista na história, pensando em toda a roda da história, isso é o engateado de uma criança. A gente ainda tem muito o que construir. E o nosso desafio aumentou por conta do senso de urgência do desastre ambiental planetário, mas agora, felizmente, a gente também tem novas armas para enfrentar isso. A gente tem formas de comunicação de massa que conectam as pessoas, que pensam essa luta revolucionária no mundo todo. A gente tem cada vez mais escancarado, cada vez mais caindo as máscaras do que é esse sistema capitalista para o mundo. Então, a gente tem coisas a nosso favor também, tem outras que não. A concentração de tecnologia, de poder militar, bélico, várias outras coisas, não estão a nosso favor, mas a gente tem potencialidades também. Eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer a nossa revolução e a gente vai se nutrir dessas experiências, da Bolívia e do Equador também. Inclusive no sentido de que acertaram em trazer o bem viver, trazer a construção dos povos indígenas para o centro da construção também, mas precisam ter coragem de dar os passos adiante, inclusive com os riscos que tenham. A Bolívia poderia ter sofrido um golpe 10 anos atrás e se tivesse agido de forma radicalizada o suficiente para aquele golpe ser antecipado, inclusive, talvez ele já tivesse sido retomado e os povos já tivessem em outro caminho agora, né? O processo brasileiro também. Se a gente tivesse avançado para rumo de emancipação mesmo, de ruptura com a alta burguesia do Brasil, talvez a gente nem tivesse sofrido o golpe que a gente sofreu em 2016. Então, são formas da gente pensar. Nunca desmobilizar os movimentos sociais, nunca trair os movimentos sociais e o movimento indígena numa lógica de desenvolvimento que quer construir grandes carreteiras, grandes estradas nos territórios indígenas, como foi na Bolívia, que quer destruir territórios indígenas para explorar petróleo, como foi no Equador. Isso nunca pode acontecer, assim. Nunca pode abrir mão dos nossos princípios. E essa relação de construção a partir dos povos é princípio. E nisso, a Bolívia e o Equador tomaram atalhos por não ter condições, mas talvez por não ter radicalidade, mas a gente não ia saber isso porque o processo foi derrotado, né? Sim. E aí, eu acho que essa tua resposta faz ponte para a próxima pergunta, que é a pergunta da Thalissa. Ela perguntou assim: Tiago, pelo que entendi do seu vídeo com a Sabrina, vocês veem o socialismo como a resposta para superar essa opressão na prática. Você acredita que esse seria o único caminho possível agora? Pode falar um pouquinho sobre a ligação do bem viver com o ecossocialismo? Isso é muito massa. Obrigado, Thalissa. Valeu, Lua, por ter lido também. Thaís também está na organização das perguntas, entendendo, vocês estão fazendo todo um trabalho aí. Essa pergunta é chave, né? Se a gente vê outro caminho, e se esse é o caminho, né? Eu acredito muito, e eu e Sabrina falamos isso com muita frequência, que o tamanho das ameaças e o tamanho da força do sistema capitalista nesse momento de crise, em que era para ele já ter acabado, porque já está evidente que ele não é uma solução para a humanidade, nem para a natureza, demonstra que ele vai até o final. Ele prefere acabar com a vida na Terra do que abrir mão dos seus privilégios, esse 0,01% do topo da pirâmide, né? Então coloca a gente diante do debate existencial mesmo, assim. A gente pode nem compreender o que foi a história das revoluções, pode acreditar nas falsificações históricas, mas para além das falsificações históricas teve muitos erros reais e que precisam ser considerados também, né? Mas a gente pode nem compreender esse outro caminho da única construção social e da única formulação e concepção de sociedade que chegou a ameaçar o capitalismo mesmo em algum momento desse século, né? Só que os motivos também da sua derrota e da própria derrota da União Soviética e do bloco socialista no mundo tem a ver com erros também que cometeu. Além do sistema capitalista ter sido implacável na destruição e na aniquilação desses projetos, tem a ver também com erros. É um processo semelhante ao da Bolívia e do Equador, né? Coisas que a gente precisa corrigir na nossa história. E, inclusive, corrigir a nossa capacidade de enfrentamento ao sistema capitalista também. Mas eu acredito mesmo que ou a gente constrói um caminho que destrua o capitalismo, porque ele não vai morrer de morte morrida, ele precisa morrer de morte matada, então ele não vai simplesmente desistir das suas coisas, a gente já sabe que isso não vai acontecer, ou a gente constrói um sistema no lugar desse, o único sistema que fala, pensa em totalidade, que fala nisso hoje com potência para mobilizar pessoas e realmente pensar uma teoria de governo novo também, hoje é o socialismo. E eu gostaria muito que fosse o ecossocialismo, mas ele sequer é maioria na construção. A gente poderia falar de lá na frente, depois da nossa revolução, que a gente acabe com o Estado, a gente construa uma sociedade sem classes e o autogoverno. Nisso, socialistas e anarquistas têm muita convergência nessa sociedade do final, né? Esse caminho que não tem muito acordo. Mas essa formulação de anarquistas e socialistas, ela tem afinidades revolucionárias, né? Todas passam por fazer uma revolução nesse primeiro momento e todas lá na frente têm uma convergência numa sociedade sem classe depois e no autogoverno, né?
a forma depois da Revolução de como usar o Estado para desconstruir as relações de classe, e nesse caso agora, como usar o Estado para a potência do Estado para reverter o desastre ambiental planetário, entendendo que isso é um dos maiores esforços que a gente vai ter que fazer, como é que a gente acaba com reverte todos aqueles 9 limites planetários, isso não tem acordo entre a formulação anarquista e a ecossocialista, por exemplo, né? Mas, além disso, eu não vejo grandes formulações de totalidade, sabe? De formas que tenham realmente proposta de disputa dos rumos. O que eu vejo, muitas vezes, são lógicas que, com as melhores intenções, acabam sendo localistas, acabam pensando muito no seu próprio quadrado. E eu vejo pessoas incríveis, cara. Eu sou do movimento socioambiental, então eu estou muito em ecovilas, eu estou muito em coletivos dos mais variados, assim, e eu vejo muito que, às vezes, as pessoas pensam em construir uma sociedade perfeita para o seu pequeno grupo. E isso é bonito, cara. Que vida bonita que é, pô, tu poder viver numa ecovila, plantar sua própria comida, não fazer mal a ninguém, viver relações, florescer em amor ali na sua comunidade. Mas quem tem condições de fazer isso? Quem tem acesso à terra? Quem tem capacidade de fazer isso, assim, sabe? Então a gente está falando de uma coisa que é excludente, porque se fosse isso de você viver no seu território em paz, os povos indígenas não estavam há 520 anos sendo exterminados, porque era isso que eles querem desde sempre. Então, o capitalismo ele é totalizador e uma hora ele pega essas experiências, uma hora a ecovila que está lá vivendo bem, apesar dos privilégios que a galera teve para chegar lá, mas está vivendo bem, uma hora a água acaba, porque o capitalismo se apropria da água também. E o que vai fazer? Uma hora o aquecimento global afeta a capacidade de produção alimentar dentro daquele lugar. Então, não dá para ser uma saída só para um pequeno grupo, a gente precisa pensar a totalidade, sabe? E a relação com o movimento ambiental, por isso que eu achei legal, porque a Thalissa perguntou, esse é o único caminho? Eu ainda não conheci um caminho que fale de totalidade como o ecossocialismo. Nem o socialismo ortodoxo, o socialismo que chegou até aqui, trata de totalidade da materialidade da vida como o ecossocialismo. Porque o ecossocialismo é o que fala do desastre ambiental planetário e da relação que ele tem com exploração e opressões e a ameaça existencial que ele representa. Para mim, não existe socialismo em terra arrasada. Então, ou o socialismo é ecossocialista ou ele não vai existir. E além disso, nessas outras construções, eu ainda não vi uma construção de totalidade. Eu vi muitas boas intenções e críticas que por conviver no movimento, eu sou um militante de esquerda, me considero um militante ecossocialista revolucionário da esquerda política no Brasil. E isso me coloca numa situação que, por estar no movimento ambiental, eu lido com pessoas no movimento ambiental que têm uma rejeição imensa à esquerda por problemas que a esquerda realmente merece, vários deles, por ser produtivista, por ser desenvolvimentista em vários momentos, por ser impositivo em seus discursos, por não ouvir as pessoas, por ter uma ideia de superioridade que é horrível, por falar do diagnóstico do mundo, mas às vezes não ter prática, não ter vivência de botar a mão na massa para plantar um pé de alface sequer. E são críticas muito reais que a gente tem que fazer à esquerda tradicional. Agora, do outro lado, a gente tem um movimento ambiental que não pensa a totalidade, só pensa na realidade imediata do seu pequeno grupo ali. E isso nunca vai ser uma solução suficiente para os desafios da humanidade, para 140 mil pessoas que estão morrendo de fome todos os dias, para o desastre ambiental planetário. Então, o que eu tento fazer nessa síntese ecossocialista é ser uma esquerda que entende sim o mundo bem, mas que age no mundo, no seu cotidiano, e que vai com a mão na massa construir esse futuro diferente. Então, essa síntese é muito poderosa e cada vez mais tem pessoas abrindo mão de ser do movimento ambiental, se tornando militantes socioambientais e depois militantes ecossocialistas que buscam uma sociedade do bem viver. Esse é o único caminho que eu consigo ver as coisas e por isso que eu sou otimista, inclusive. Eu sou profundamente pessimista na análise, mas eu sou profundamente otimista na ação e todos os dias a gente tem pequenas vitórias nesse caminho. Cada nova comunidade agroecológica do bem viver, cada novo sistema agroflorestal que a gente vai construindo, a cada novo trabalho periférico nas cidades, a cada novo mutirão do bem viver nos territórios e novos laços criando nessa grande aliança pelo bem viver de cidade, campo, floresta, a gente vai tendo pequenas vitórias que vão nutrindo a gente. Pessoas que viveram na ditadura militar, que estavam militando, lutando por uma outra sociedade em 1º de abril de 1964, viveram 21 anos de uma ditadura cruel e sanguinária. E ainda assim, foram essas pessoas que se mantiveram trabalhando e fazendo o trabalho de formiguinha que conseguiram, 21 anos depois, derrotar aquela ditadura. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a gente tiveram tempos muito piores que os nossos, inclusive. E a gente precisa fazer esse trabalho. Nós precisamos ser as pessoas que seguem fazendo. E as pessoas seguem fazendo e seguem tendo vitória, porque a vitória vem se a gente não parar de semear. Então é por isso que eu sigo otimista. A Gabi tem uma pergunta interessante também.
que é assim: o quanto as limitações das moedas ecológicas complementares sustentam e legitimam o sistema hegemônico e o quanto elas transgridem. Gabi, isso é muito importante, esse debate, caraca. Bom, eu não sou a pessoa mais apropriada das moedas ecológicas em si. Eu tenho visto cada vez mais pessoas trazendo essas ideias de novas criptomoedas, né, ecológicas e tal, mas isso também é associado a um outro debate que é complementar, que é a mercantilização da natureza, assim. Então, é mercado de carbono, é mercado da água, inclusive tem um projeto de lei, depois da privatização da água ali, da PL do saneamento, agora a próxima batalha em relação à água é o mercado da água, né? E essas lógicas de transformar, mercantilizar a natureza, no geral, elas são lógicas muito perigosas, porque o capitalismo tem muita habilidade de se apropriar disso. Então, a lógica de você pensar em o mercado de carbono, né? Vou citar esse exemplo primeiro, a contradição que ele é. Você poder pagar uma grande empresa poluidora, conseguir utilizar a poluição, a riqueza que construiu a partir de um processo profundamente destrutivo para financiar uma compra de carbono e seguir poluindo, ou seja, terceirizar aquela poluição terceirizar aquela regeneração ambiental, né, a partir da compra de algo que ela já obteve a partir do processo de destruição, é uma forma de perpetuar o capitalismo. Você criar mercado de carbono, mercado da água, você criar projetos de reflorestamento que não são pensados a partir da integração com as pessoas, por exemplo. A maioria dessas coisas são dentro de uma lógica de capitalismo verde, de ecocapitalismo, né? E essas lógicas, elas não questionam a totalidade da questão, porque elas não tratam das relações sociais que estão ali, não tratam de construir relações, por exemplo, que a propriedade não esteja presente. Então, a gente vê muito isso presente, por exemplo, nas soluções ecocapitalistas para o futuro. Eu estava vendo uma coisa que eu fiquei muito impressionado com isso. Saiu num jornal, se eu não me lembro, é o Valor Econômico, falando. Valor Econômico é tipo o diário oficial da burguesia brasileira, né? É ali que a gente vê para onde a economia está indo, né? Então, eu sempre estou lendo aquele bicho lá, para ver qual é o plano deles. E lá eles estavam falando que tinha um grupo no centro de São Paulo que pegou uns hangares e uns prédios abandonados, assim, sabe? Grandes galpões, assim, no centro de São Paulo. E eles estavam com um projeto que eles estavam dizendo que era revolucionário, que eles iam acabar com a fome no mundo, porque eles iam começar a produzir alimentos dentro de gavetas hidropônicas, assim, com vários andares, com nanorobôs controlando ali as condições de plantio. E eu achei aquilo lá, eu li aquilo, eu falei, tá, interessante a solução, né? Curiosa, assim, interessante como a gente consegue usar a ciência para coisas que são interessantes. Mas e aí, e o povo camponês? O que vai acontecer com o povo camponês? Primeiro ponto. Depois, quem é que vai cumprir os outros papéis que a agricultura sintrópica e os sistemas agroflorestais cumprem? Por exemplo, de colocar umidade no solo, de manter a capacidade de infiltração da água no solo quando chove. Quem é que vai seguir capturando o carbono da atmosfera? Porque isso quem faz são as florestas. O relatório do IPCC de 2018 mostra que a Amazônia e as florestas na Indonésia capturam 25% do carbono que é depositado na atmosfera todos os anos. Quem que vai fazer isso? É esse povo de São Paulo? Não. Isso são sistemas mesmo, sistemas sendo regenerados. Tem serviços ambientais que são imprescindíveis da preservação da biodiversidade, de uma série de outras coisas. Quem faz é o povo camponês. Então, a gente chama isso de tecnofix, né? Esses grandes jeitinhos tecnológicos, eles mantêm a lógica de propriedade, porque isso era uma startup que estava criando, uma startup que já tinha vários investidores ali por trás, e a lógica do investidor é o lucro a curto prazo, o lucro trimestral, não é a lógica pensando na emancipação e nem pensando na totalidade. Então, eles tinham uma micro solução de produção de alimento, mas aquilo ali, na verdade, muitas vezes pode acabar atuando para fazer dumping no mercado, impedir o agricultor que está lá lidando com o desastre ambiental planetário, com a quebra do ciclo ali, da sazonalidade dos plantios nos seus cultivos, está tornando mais difícil para ele ainda uma disputa de mercado agora, com um monte de gente de classe alta ali, de sapatênis, que está disputando o mercado com ele a partir da produção hidropônica, cheia de financiamento externo, cheia de subsídio do governo, e inviabilizando aquele serviço ambiental que o povo camponês, que os povos indígenas, quilombolas prestam para o mundo, que esse é imprescindível, sabe? A gente vê isso em várias outras coisas, Gabi. Soluções para a transição energética. A solução, quando a gente fala de transição energética, é cada lugar produzir sua própria energia, cada casa produzir sua própria energia a partir de painéis fotovoltaicos e pequenas turbinas eólicas e várias outras formas criativas também. Mas a solução deles não. A solução deles para a transição energética são imensos
as imensas usinas solares, na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, a savana de maior biodiversidade do planeta, que é o Cerrado, estão pegando territórios imensos ali e querendo construir aquelas imensas fazendas de usinas solares que são espelhos que direcionam a luz do sol para uma torre central e ali faz todo o processo de geração de energia. E naquele processo eles concentram terra, eles geram impacto ambiental imenso. A reflexão da luz do sol naquela torre, ela queima pássaros em pleno voo, é uma imensa quantidade de pássaros que morrem nessas usinas solares, e aquilo ali é uma coisa de renda profundamente concentrada, aquilo ali é um investimento financeiro, sabe? Então, é muito diferente. As soluções do ecocapitalismo são muito diferentes, são todas insuficientes, porque não tratam da questão fundamental, a questão da propriedade. É algo dos povos, orientado para os povos e para a natureza, ou é algo orientado para o lucro? O ecocapitalismo sempre vai pensar no lucro. Olha, eu quero dizer, gente, que não vai dar conta de todas as perguntas, tá? Eu vou fazer mais duas. Posso fazer uma síntese antes? Que eu li todas as perguntas aqui e eu vi que tem muita gente querendo saber como é que a gente pode colocar a prática do bem viver no nosso dia a dia, né? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas se você pudesse dar coisas assim, bem simples, movimentos que a gente pode se juntar, outras práticas que a gente pode fazer, porque eu sinto que a galera tá querendo trazer para a vida, assim, tem várias perguntas nesse sentido. Eu ia fazer a pergunta da Bruna, que ela é bem significativa nesse aspecto. Ela diz assim: fica a inquietação e a grande questão. Como organizar, articular e gestar movimentos para contribuir com essas mudanças? Então, eu acho que foi bem, ela se articulou bem em dizer, né, como é que a gente faz isso? Sim, eu gostei muito dessa síntese da Thaís, da pergunta da Bruna, e valeu, Lua, também, por ter trazido também a pergunta. Bom, o que fazer e como fazer, né? Esse é um desafio que a gente tem enquanto pessoas vivas nesse momento histórico, né? Nossa grande missão histórica demanda tarefas que não são tarefas fáceis, tarefas que, na verdade, são profundamente incômodas. Se organizar no meio de uma pandemia, caraca, já tem um céu caindo na nossa cabeça e a gente ainda tem que pensar organização, e uma organização que pense a totalidade do mundo, que fale em revolução. Tanta gente já morreu, já deu sua vida pensando essas mesmas coisas. Na verdade, poucas gerações no Brasil que pensam como a gente pensa viveram tempos de paz. E mesmo essa paz relativa que as pessoas podem falar desde a Constituição de 88 para cá, ela é uma paz que, dependendo de onde você vivia, da cor da sua pele, do território periférico ou do território no campo ou nos biomas, ela nunca existiu. Nunca existiu paz para o povo Guarani Kaiowá, por exemplo. Nunca existiu paz verdadeira para o jovem negro da periferia das grandes cidades numa polícia militarizada que mata mais que países declaradamente em guerra. Então, lidar com essa necessidade histórica é algo profundamente inconveniente do caminho natural que as pessoas vão tomando dentro de uma sociedade individualista e tal. Mas é algo libertador quando a gente entende o sentido de propósito da vida. Conversar com pessoas que são militantes, e aí eu separo muito essa lógica do ativismo, da militância. O ativismo normalmente é a partir de ações e a partir de uma única pauta. Normalmente não considera a totalidade. E às vezes chega num grau de imaturidade que pensa que as lutas são competidoras entre si, sabe? Isso é uma coisa terrível. A pessoa pensar que mulheres que pensam que a luta de negritude, na verdade, é algo que atrapalha a luta, e pessoas que são de alguma sigla da LGBTQIA+, que pensam que a outra luta compete com a dela por protagonismo e tal. São todas as lutas, e isso, na verdade, isso acontece até bem menos. O que mais acontece, na verdade, é pessoas que querem acabar com a exploração do trabalho, que pensam que a luta do feminismo divide a classe trabalhadora. Não divide coisa nenhuma, porque a classe trabalhadora não é de um único gênero, e um desses gêneros é profundamente oprimido, sabe? E pessoas que falam que a luta de negritude divide a classe trabalhadora, que são lutas identitárias na sua essência. Não, tem gente que pode fazer essas lutas pensando que elas não dialogam com a totalidade, tem gente que faz numa perspectiva liberal, inclusive que é muito conveniente para o capitalismo, de pensar que só o que faz sentido é a representatividade simbólica, é estar nos espaços de poder. Então, a gente pode ter um presidente da maior potência militar do mundo, do maior império que a humanidade já inventou, que é os Estados Unidos, mas desde que ele seja negro, a gente não lembra dos vários países que ele bombardeou e de todos os golpes que foram implementados no país dele, a destruição de um país inteiro como a Líbia. Então, isso não basta. Ou a gente ter uma mulher na presidência do país que ainda assim faz aliança com o agronegócio, faz todas as coisas. Não basta ser sujeito histórico daquela luta. Tem que tocar a luta para a coletividade, né? Então, tem vários desafios na construção de uma luta, né? E desafios que muitas vezes as próprias pessoas em luta colocam entre si.
toda vez que eu vejo lutas competindo entre si, eu tento demonstrar que isso não é o caminho. Que o caminho é a totalidade. Porque o capitalismo é totalizador. Eles, inclusive, são bem unidos nos planos de destruição deles. A direita tem muita facilidade de se unir. O que foi essa aliança que elegeu o Bolsonaro? Caraca, como isso foi rápido, né? A escolha difícil lá do Estadão, né? Falando, é uma escolha difícil, mas vamos nos unir aqui em torno desse projeto neoliberal de destruição do país e de tutela militar, né? Então, no fim, a gente precisa se unir. E se unir envolve profunda organização. A esquerda tem tantas diferenças, uma crise de praxis, uma prática predatória e doentia, às vezes muito tóxica, que ela tem muita dificuldade de se unir. Mas pelo menos a gente precisa trazer mais pessoas para se organizar nos espaços que já existem. E recriar novos. Onde não existe um espaço que tem capacidade de abarcar os seus sonhos, crie um. Porque às vezes é justamente o que está faltando. E às vezes tem várias pessoas pensando a mesma coisa que vocês. Agora, se vocês criaram um, vocês viram outro lugar que tem sonhos semelhantes, se juntem, fundam essas construções, sabe? Vamos ganhar mais força, vamos agregar, né? Então, ao longo da vida, eu construí várias organizações da esquerda e vários movimentos no campo e vários outros coletivos e organizações. Chegou um momento em 2017, que eu falei, cara, eu já estou fazendo há 12 anos isso e eu estou vendo, parece que a esquerda corre atrás do próprio rabo. Porque começa um processo, e aquele processo entra em profundas disputas internas e se divide. Então eu falei, não quero nunca mais fazer isso. Agora eu quero construir uma organização para a vida. E essa organização é ecossocialista, e eu não via uma organização ecossocialista de verdade no Brasil. E aí a gente construiu uma organização. Eu, a Thalíria Petroni, do Rio de Janeiro, o professor Alexandre Araújo Costa, do Ceará, outras pessoas, a Sabrina também. A gente construiu uma organização ecossocialista mesmo para chamar a totalidade das lutas, para fazer essa lógica da revolução na cidade, no campo, nas florestas, com estratégia de curto, médio e longo prazo, e que pense a luta dentro da institucionalidade e fora também. Muito mais fora do que dentro, mas que também não deixe de pensar a luta dentro, porque a Thalíria, por exemplo, que é deputada federal no Rio de Janeiro, ela faz um trabalho de resistência muito importante, de resistência ao fascismo lá no parlamento, que não basta se a luta de fora não for forte, mas que é um papel importante, né? A gente acredita muito em construir um partido ecossocialista. Então a gente construiu o Subverta, a organização ecossocialista libertária que constrói o PSOL hoje. O PSOL é um dos partidos da esquerda que sofre de todos os problemas que a esquerda no geral sofre. Falta de enraizamento, processos ainda desconectados das pessoas, processos ainda que não têm plena democracia interna, mas é o lugar que, da esquerda, é o maior partido da esquerda que não faz conciliação, entendendo que o Partido dos Trabalhadores, o PT, com a sua história maravilhosa de crescimento, o PT nasceu na década de 80, enquanto as comunidades eclesiais de base estavam profundamente enraizadas nas cidades, o movimento agrário, da evolução das ligas camponesas, no maior movimento agrário da América Latina, MST, estava florescendo, o movimento no mundo do trabalho, greves sindicais em tudo quanto é lugar, fez nascer a Central Única dos Trabalhadores, e a síntese de tudo isso foi o Partido dos Trabalhadores. Olha que coisa linda, velho, tu vê isso daí acontecer, né? E o pessoal nasceu quando esse projeto começou a dar errado. É um caminho totalmente diferente, desmoralizado até. As pessoas nasceram sendo expulsas do PT porque não toparam votar uma reforma da Previdência, votaram votar a favor da reforma da Previdência. E o Zé Disseu falou que ia expulsar, as pessoas votaram contra mesmo assim, e ele expulsou. E aí as pessoas falaram, não, temos que começar a criar um caminho que não faça conciliação. E o pessoal é isso, com todos os problemas, mas é um partido amplo, com liberdade de tendências, e nós representamos ali a vontade de criar um partido ecossocialista. Então, o Subverter é essa organização, que tem esses projetos do Bem Viver e que aposta também no PSOL, como parte da aposta também, não é a nossa totalidade de construção, porque a luta partidária não é a totalidade da construção, a luta institucional não representa nossos sonhos, mas a gente vai fazendo isso de forma equilibrada, em vários lugares, e a gente tem construído grandes projetos, Mutirão do Bem Viver, em resposta à pandemia, comunidades agroecológicas do Bem Viver, uma série de outras coisas. E na eleição de 2018, no segundo turno, a gente construiu banquinhas pela democracia, em vários lugares, tentando reverter esse desastre que acabou acontecendo mesmo. Mas foi um processo muito inspirador, as banquinhas de vira-voto, sabe? Contagiaram o país em vários momentos, assim. E, enfim, estamos aí semeando. O caminho para construir essas coisas é se organizar. E se não houver uma organização que abarque os sonhos de vocês, construam uma. Mas provavelmente tem, viu? Porque é muita diversidade dentro das construções. E, pô, se vocês pilharem de construir os projetos do Bem Viver, ou se vocês quiserem construir mesmo a estratégia na totalidade do Subverta, vamos embora, galera. Nós queremos muito construir com vocês. E parte desse nosso trabalho de mídia é isso. Eu encaro aquele trabalho do canal do YouTube, do Bem Vivendo, como tarefa mesmo. Não é como se eu tivesse gerenciamento de tempo e capacidade de estar fazendo aqueles vídeos ali, não. Mas aquilo ali é importante, porque ele sempre vem acompanhado de um chamado para ação, sabe? Assim, vem acompanhado das pessoas falando, pô, e aí? É justamente essa pergunta. E aí, o que a gente faz? E só o que eu falo é, vamos embora, galera. Vamos construir
junto, tamo aí. Todo vídeo que eu faço, todo trabalho de rede é pensando no dia que as pessoas vão falar o que que eu posso fazer, onde é que eu posso ser útil, porque é a mesma pergunta que eu fiz quando eu comecei. Onde é que eu posso ser útil? Encontrei lugar que eu podia ser útil e comecei a semear, sabe? Mas é sempre essa lógica. Se organizem. Se não num projeto ecossocialista, no que mais tem a ver com o sonho de vocês, e se não existir ainda, criem. Que lindo. Vamos nos encaminhar para finalizar. Eu queria uma foto, então se todo mundo puder sorrir para a gente fazer uma fotinho juntos. Bárbara, já eu vejo o teu. Vamos lá, 1, 2, 3 e... para registrar esse dia, que não vai ser esquecido. Queria agradecer muito, Thiago, a tua presença. Queria agradecer a presença de todo mundo. Nós tivemos 45 pessoas aqui nesta sala, e que eu entendo como uma sala mesmo, com 45 pessoas, é gente pra caramba. Então, agradecer, eu fico muito feliz. Agradecer todo mundo que disponibilizou esse tempo, né? E agradecer... Lua, eu queria agradecer muito vocês também, viu? Só para não deixar de falar, desde a primeira vez que eu vi o nome Futuro Possível, eu fiquei muito feliz, porque isso é uma parada que a gente fala muito, assim, que essa nossa aposta de futuro, ela é possível, porque muita gente deixa de acreditar, e eu sempre coloco 2 coisas a mais. É possível, é necessária e é urgente, sabe? Então eu fiquei muito feliz, eu falei, pô, que massa que tem essa construção de vocês. Vocês escolheram um nome genial para a construção de vocês, e tem tudo a ver, assim. Ai, obrigada, muito feliz, e seguimos caminhando aí junto com essa galerinha que está sempre junto, né? Sempre orbitando e sempre perguntando, e agora o que a gente faz? E agora o que a gente faz? É o que a gente mais ouve nos cursos depois, e agora o que a gente faz? E a gente está descobrindo coletivamente o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, na verdade, né? Muitas pessoas aqui já fazem, isso é importante dizer, né? Já estão com a mão na massa, cada uma fazendo o que pode para essa transformação. Então é isso, obrigada, Thaís, quer te despedir? Obrigada a todos os presentes, muito feliz de ver o nosso grupo de estudo dando super certo. Bom, não deu para responder todas as perguntas, mas se vocês quiserem mandar alguma coisa por e-mail para a gente vai falando com o Thiago, vamos se virar aqui para conseguir atender vocês. Mas obrigada pela presença de coração, e essa gravação vai ficar no canal do YouTube do futuro. E Ti, abraço virtual em você. Valeu demais, Thaís. Tamo junto, pessoal. Foi muito massa.